Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazendo mais uma palavra que o Senhor me confiou ao coração para estar ministrando para vocês aqui hoje, que se encontra em Isaías 17. Em Isaías 17, Isaías vai proferir algumas profecias contra Damasco e Efraim. Damasco e Efraim estavam para ser arruinadas, estavam para ser destruídas, elas se tornariam ruínas, elas seriam destruídas completamente, por motivo que está no versículo 10 que diz assim: porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Efraim e Damasco era povo de Deus. Esse povo de Israel havia vivido muitas experiências com Deus no deserto, quando eles saíram da terra do Egito. E no Egito eles também viram muitos milagres. Deus operar grandes milagres a favor deles, por eles. Eles viram Deus fazer grandes coisas. E nesse momento eles estavam sem ver milagres, eles já não viviam aquilo que eles viviam, de ver mar se abrindo, de ver Deus descendo no monte, ver a glória de Deus bradar. Eles já não andavam sobre a direção de Deus, eles já não viam os milagres de Deus, mas Deus ainda profetizava no meio do povo. Tudo isso foi porque eles se esqueceram de Deus. Toda essa destruição que Deus estava para trazer sobre Efraim e Damasco era porque eles haviam abandonado o temor do Senhor. Talvez você está como Efraim e Damasco. Você já não ora da mesma forma que antes. Você já não jejua da mesma forma que antes. Você já não faz a obra com tanto prazer. Você já não serve com tanto gozo. Você já não lê as Escrituras com tanto desejo de conhecer a Deus. Mas Deus, Ele trouxe essa destruição sobre Damasco e Efraim exatamente para que eles se lembrassem. Eles já estavam como no tempo de Juízes, quando Deus os dava, os entregava nas mãos de reis, nas mãos de reinos, para que eles pudessem se lembrar de Deus, para que eles pudessem voltar a temer ao Senhor. Então Deus entregava eles nas mãos de reis, para que eles voltassem a ser o que era antes, o temor de antes, a servir como antes. Deus entregava nas mãos de reis, de grandes, de poderosos, e o fazia os escravos. Mas sempre que eles clamavam ao Senhor, Deus enviava um juiz e o povo era liberto. Tem certas provas que é simplesmente Deus querendo com que a gente volte a dobrar o nosso joelho como antes, querendo com que a gente volte a servir como antes, querendo que a gente volte a fazer a obra como antes, querendo fazer com que a gente volte a ler a Bíblia e a buscar o conhecimento dele como antes, como no primeiro amor, quando a gente se converteu, como a gente temia ao Senhor, como era grande a nossa reverência ao Senhor, como a gente amava estar na presença de Deus. É só você voltar o seu pensamento e lembrar de como você fazia a obra de Deus com prazer. É só você voltar e pensar. Talvez você nem ora como antes, talvez você nem jejua com tanto prazer, só jejua pensando já no final. Talvez você nem busca o conhecimento do Senhor como antes, mas Deus, às vezes, nos enfia provas, faz com que ruínas aconteçam dentro da nossa casa, com que um vento forte sopre no nosso lar, na nossa vida. É simplesmente Ele querendo voltar a ter intimidade, aquela intimidade que nós tínhamos quando se convertemos. Sim, às vezes é Deus querendo fazer com que a gente volte para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. É como o filho pródigo, quando saiu da casa de seu pai, foi achando que podia ser independente, foi achando que podia fazer tudo do jeito que ele queria e que podia sobreviver sem o pai, mas ele perdeu tudo que ele tinha, todos os bens, porque ele tirou da mão dele, porque a gente não pode ser independente, porque tudo que a gente tem só é bem guardado nas mãos do Senhor. Então ele volta para o Pai e o Pai o recebe com alegria. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada com Deus, vamos passar por esse momento em que a gente vai se afastar um pouco da presença do Senhor, seja por um pecado, seja porque nós priorizamos outra coisa no lugar do nosso tempo com Deus, seja lá pelo que for. Em algum momento a gente vai se afastar por uma causa que nós mesmos cometemos, por não ter orado como deveríamos, por não ter buscado como deveríamos. Em algum momento nós vamos nos encontrar distante da presença do Senhor, mas Ele sempre estará de braços abertos, como o Pai do Filho Pródigo, a nos receber de volta, mesmo sendo a nossa iniquidade, mesmo nós tendo abandonado. Ele sempre vai estar de volta para nos receber, apesar daquilo que nós tenhamos feito
contra ele. Ele é misericordioso. Mas toda aquela destruição tinha como propósito, que está escrito no versículo 7, que diz assim: naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obras de suas mãos, nem voltarão os olhos para os que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Será, nem para os altares do incenso. Tudo isso que eles iriam passar, iriam fazer com que eles abandonassem os seus erros, aquilo que os afastava da presença do Senhor. Tudo isso iria fazer com que eles abandonassem tudo aquilo que era de iniquidade e voltassem os seus olhos e a sua atenção para Deus. Essa prova que você está passando vai te aproximar mais do Senhor. O que eu tenho para te dizer não é apenas um momento de silêncio. É Deus querendo que você volte a dobrar os seus joelhos e clamar pela sua voz, pela sua direção. Não é só mais uma prova ou uma guerra. É Deus querendo fazer com que você volte a buscar como antes. É verdade ou não é que depois dessa prova você está buscando mais a Deus do que antes? É verdade ou não é que você ora mais do que antes? É simplesmente Deus movendo a sua mão, movendo o seu poder para fazer com que você volte a buscar, que você volte a clamar por Ele. Essa prova que você está passando é Deus dizendo, está te levando para mais perto de mim, está te aproximando de Deus. Essa prova não é apenas uma guerra, é Deus te levando para mais perto do propósito, é Deus te encaminhando para mais perto daquilo que Ele tem preparado para você. Volte a orar como antes, volte a buscar como antes. Deus está com saudade do tempo que você dobrava o seu joelho, do tempo que você buscava, do tempo que você não media esforços para fazer a obra de Deus, mas você estava lá, do tempo que você ajudava em tudo na igreja e não media esforços para ajudar o seu irmão, do tempo que você fazia as suas obras com grande prazer e exercia o seu chamado com grande autoridade e com grande felicidade. Então não se esqueça, há um propósito para tudo debaixo do céu. Há um propósito para a sua prova, é Deus te moldando. Há um propósito para a sua guerra, é Deus te levando para mais perto do propósito. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, faz tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. E a paz do Senhor Jesus.